Olá, pessoal. Joinha? Eu não vou aparecer não, tá? Eu vou gravar um vídeo bem rápido, porque tem uma atividade no Google Classroom para vocês fazerem, tá? Tem, se eu não me engano, 5 alunos por enquanto no Google Classroom e é preciso que vocês entrem, ok? Por enquanto, assistam ao vídeo. A gente já falou sobre esse assunto em aula e eu gostaria de repetir, tá? Nós vamos ver unidades de medidas. O que são unidades de medidas? São as maneiras encontradas para a gente poder medir as coisas, né? Porque precisa existir um padrão. Imagina se eu quero vender alguma coisa utilizando a minha unidade de medida, que é diferente da unidade de medida de outra pessoa, né? Eu quero vender, sei lá, açúcar. Como é que eu vou vender açúcar? Saco, né? Vendo o saco, quanto vai custar o saco? Depende, quanto que tem ali dentro. Então, existem meios de padronizar, tá? Vou mostrar alguns produtos para vocês e a gente vai entender melhor isso aí. Aos que já entendem, vamos reforçar o conhecimento, tá? Olha, eu tenho um produto aqui e aí a gente tem uma informação, ó. Peso líquido, 320 gramas. Isso aqui é uma unidade de medida para peso. Existem variações de unidade de medida de peso? Sim. Quilo, né? Tonelada, arroba, né? Tudo isso é unidade de medida de peso, certo? Quando é uma embalagenzinha menor, não é interessante vender isso aqui e colocar quilo, né? Seria o que em quilo aqui? Seria diferente de 320 gramas, certo? Na verdade, seria 0,32 quilos, né? Não faz muito sentido, ok? Então, esse é é uma maneira específica de determinar a unidade de medida. Agora, olha esse aqui, ó. Que a gente tem ml, é a unidade de medida de volume. Eu poderia colocar litro? Sim, litro também é medida de volume. Só que litro é para dimensionar coisas um pouco maiores. Por exemplo, isso aqui, que já está em litro. Olha a diferença, né? Se a gente for comparar, tá? Se fosse expressar em litros aqui, nós teríamos 0,2 litros, certo? Que é a conversão. E se aqui estivesse em ml em vez de litro, seria quanto? 1.000 ml, tá? Olha onde a gente encontra unidades de medida também. Aqui tá bem pequenininho, mas vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Talvez o reflexo atrapalhe. Aqui tem a especificação desse produto, ó. E aí aqui tá escrito fita crepe, uso geral, 24 metros, tá? Bem aqui pequenininho, ó. 24 metros. Metro, unidade de medida de comprimento. Comprimento, não é comprimento, tá? Se nós fôssemos medir a nossa altura, seria interessante falar em centímetros? Não estaria errado, mas a gente costuma falar que tem o quê? 1,60 m e não 160 centímetros, tá? 1,85 m e não 185 centímetros, embora as duas maneiras estejam corretas, ok? Então, a gente viu algumas unidades de medida agora. Nós vimos o quê? Grama, é assim que se escreve, mas como é que se representa? G minúsculo, tá? Mililitro, como é que se escreve? ml. Nós vimos o litro, que é representado com L, tá? Nós vimos o metro, que é um M. E olha que interessante aqui na régua, ó. Na nossa régua convencional, normalmente, tá?
Não são todas. Acho que as réguas da escola não têm. Elas têm uma unidade de medida desse lado e a outra unidade de medida aqui desse lado. Desse lado aqui é o que a gente usa mais comumente aqui no Brasil, milímetro, tá? Milímetro, que é diferente de mililitro, milímetro. É unidade de medida de comprimento. Mililitro é unidade de medida de capacidade, volume, tá? Então, milímetro, e aqui a gente vai ver, ó, polegadas, tá? Polegadas. O que são polegadas? Polegada é uma unidade de medida que não é usada no Brasil com muita frequência. A gente encontra? Sim. TV é polegada, tela de celular é polegada, tá? Mas aqui no Brasil é mais comum a gente usar o metro, milímetro, centímetro, decímetro, quilômetro, ok? Tem uma atividadezinha no Classroom para vocês fazerem que envolve unidades de medida, tá? Dá uma olhada lá, se tiver dúvida é só chamar.